né, um conjunto de regras que rege uma organização, no caso. Então, para a gente ser cristão, a gente precisa saber quais são os fundamentos da nossa fé. A gente precisa saber por que nós somos cristãos, para que a gente possa se posicionar no mundo lá fora. De forma que quando as pessoas perguntarem por que você age dessa forma, por que você faz isso, por que você não faz aquilo, você não vai dizer simplesmente porque eu sou da igreja. Não, porque existe um fundamento bíblico para isso. E nós precisamos saber expor a razão da nossa fé, como está escrito lá em 1 Pedro, tá ok? Pode passar, vai passando aí. Então, a gente tem visto hoje, infelizmente, nas igrejas, uma destruição em massa por conta da falta de conhecimento bíblico. Pessoas sendo enganadas, ludibriadas, exploradas, abusadas, em todos os aspectos, financeiramente, sexualmente, moralmente, por conta muito de falta de conhecimento. Porque a igreja não sabe se posicionar nem mesmo contra pecados da liderança, porque não tem fundamento bíblico para isso. E quando você, como a igreja Viva por Ti faz, expõe isso de forma bíblica, até o cristão ele se escandaliza. Então por que isso acontece muito? Porque o cristão hoje não tem fundamento, ele não lê a Bíblia, ele não conhece aquilo que fundamenta a crença dele. Então ele seguia pelos sentimentos dele, ele seguia aquilo que alguém falou para ele, e não pelo que a palavra de Deus diz. Tá, ok? Então esse é o objetivo da nossa escola de fundamentos aqui, tá bom? Pode passar. Então o livro, como eu já comentei, que a gente está estudando, vai passando aí. Para quem nunca ouviu falar esse termo, né, é meio estranho, né? Catecismo, a pessoa já pensa logo em algo católico, né? Mas catecismo nada mais é do que ensinar oralmente ou instruir com as palavras da boca. E a fé cristã protestante, ela possui vários catecismos, né, que registram os fundamentos da fé cristã. Então, catecismo nada mais é do que perguntas e respostas simples sobre a fé, que no passado recente as famílias ensinavam para suas crianças, de forma que elas decorassem isso. Então a gente está estudando aqui, e cada capítulo desse livro ele tem uma pergunta básica e uma resposta. Então esse é a ideia do catecismo. Então o catecismo de Westminster, de Heidelberg, são vários catecismos que existem, né, da fé cristã, que vão fundamentar justamente aquilo que a gente acredita, beleza? Pode passar. Então vamos para a nossa pergunta dessa aula. Então a nossa quinta pergunta, a nossa quinta aula vai perguntar: o que mais Deus criou? Pode passar. E a resposta é: Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra, e toda a sua criação era muito boa. Quero que vocês foquem nessa palavra, muito boa. Tudo vicejava, ou tudo, né, se mostrava sob seu amoroso governo. Aí você olha para essa pergunta e resposta, ela é bastante subjetiva, é bastante difícil de você talvez entender que tem uma aplicação prática, mas a gente vai tentar tirar daqui diversas aplicações para a nossa vida prática. Então, qual é a aplicação prática de que Deus criou todas as coisas, e ao olhar para a criação, Ele disse que tudo aquilo era muito bom, que aquilo era perfeito? Vamos ver. Pode passar aí, por favor. Então, Gênesis 1:31 é a nossa fundamentação bíblica. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. Isso é importante para a nossa vida? Vamos entender agora. Pode passar. Pode passar. Primeira implicação prática que a gente tira daqui. João Calvino, ele dizia isso: o mundo foi criado para ser o teatro da glória divina. A gente comentou isso aqui nas últimas aulas. Não tem como nós não olharmos para a criação, olharmos para aquilo que Deus criou e não chegar a uma conclusão lógica, racional, de que existe um arquiteto por trás de toda a beleza do mundo. Eu, pelo menos, não consigo olhar, né? A gente tem aqui o Denis, olhar lá para o Rio de Janeiro, para aquela beleza toda, e concluir que aquilo veio do acaso. Não dá para a gente chegar em, não sei, Pirinópolis, por exemplo, ou visitar diversos lugares lindos no mundo e chegar à conclusão de que aquilo é simplesmente obra do acaso. E a Bíblia ela vai dizer exatamente a mesma coisa. Então a primeira conclusão prática que a gente tem é o seguinte: a perfeição da criação, ela revela a glória de Deus. Isso é bíblico. Salmo 19 diz o quê?
os céus declaram a glória de Deus. Sem voz nenhuma, eles anunciam a grandeza de Deus. Está lá em Salmo 19 isso. Então não tem como eu olhar para a criação e dizer, não existe Deus. Ou dizer, as coisas vieram do Big Bang, simplesmente o nada explodiu e nós estamos aqui lindo e perfeitamente. Não tem como. Não tem como o marido apreciar a beleza da sua mulher e simplesmente achar que não foi Deus que criou aquilo. Então a perfeição da criação, ela revela a glória de Deus e os atributos de Deus. Que atributos são esses? A glória, o poder, a criatividade, a inteligência. Tudo isso é revelado de Deus na nossa criação. Então quando o homem ele rejeita o conhecimento de Deus e desconsidera a sua existência, ele é indesculpável. E onde a gente encontra a base bíblica para isso? Abre sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Acredito que vocês já conheçam esse texto. A partir do versículo 18, a Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 1, no capítulo 18. Enquanto você procura aí, vou te dar um pouco de contexto histórico desse pequeno trecho que a gente vai ler aqui. A carta de Romanos foi escrita por Paulo para a igreja em Roma, que era uma igreja que estava passando pela seguinte situação. Quando ela foi fundada, Roma não era uma cidade, de judeus. Então, a maioria dos cristãos ali eram cristãos gentios, ou seja, que não vieram da linhagem judaica. Porém, quando começou a igreja ali, muitos judeus frequentavam Roma e participavam da igreja. Passou um certo tempo e o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma. E a igreja ali, ela ficou um bom tempo sem a presença dos judeus cristãos. E o que aconteceu com aquela igreja? Era uma igreja de maioria de gentios, então eles não ligavam para aquelas práticas dos judeus, de circuncisão, de não pode comer isso, não pode fazer isso ou aquilo, ritual, e beleza. Eles ficaram 5 anos longe. E quando eles voltaram para a igreja de Roma, o que eles começaram a tentar fazer com os crentes lá? Judaizar os crentes. E aí Paulo vai e escreve a carta dos Romanos, e a conclusão que Paulo quer chegar ao escrever a carta de Romanos é dizer para o judeu que ele não é melhor nem pior do que o gentio, do que aquele que não era judeu. E aí Paulo vai dizer aquele versículo que a gente conhece muito: todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. Então Paulo vai começar a carta falando primeiramente sobre a situação dos gentios, das pessoas que não conhecem a Deus, que não conheciam, que não vieram da linhagem judaica. E aí ele vai falar sobre eles. E ele vai dizer o seguinte, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como que Deus se manifestou? Como que Deus manifestou seus atributos para os seres humanos? Através da criação. E ele vai falar no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, que Deus criou. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, não o reconheceram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então aqui fica muito claro tudo isso que a gente acabou de falar. Deus, ele criou todas as coisas de forma que a sua criação, ao olhasse, ao contemplasse tudo o que ele criou, chegasse a uma conclusão lógica, racional e bastante fácil, que é o que? Existe um Deus criador de todas as coisas. Existe um arquiteto por trás de tudo isso. E eu devo algo a esse criador, porque ele me criou. Eu devo obediência a ele, porque ele me criou. E ele sabe o que é melhor para mim.
Porém, o que aconteceu? O ser humano, como Paulo está discorrendo ali, ele viu tudo isso e escolheu adorar a criatura ao invés do Criador. E ele vai falar que o homem se entregou à idolatria, o homem se entregou às suas paixões carnais, se entregou à imoralidade sexual, ou seja, o homem ele tentou de alguma forma alcançar sentido naquilo que foi criado por Deus e não no próprio Deus. Então Deus criou, por exemplo, o prazer do sexo. Então Ele sabe como que eu devo usufruir desse prazer, certo? Mas o homem, por não reconhecer que foi Deus que criou o sexo, ele começa a idolatrar o sexo e busca significado e propósito para a vida dele naquilo. E ele passa a adorar aquilo. Ele passa a se entregar para aquilo, achando que aquilo vai trazer satisfação e plenitude para a vida dele, quando aquilo é impossível. Então é sobre isso que Paulo está tentando mostrar para os romanos. Pode passar aí? Vai indo. Pode passar? Então a gente entra no primeiro ponto aqui. É o pecado da idolatria. O pecado da idolatria nos afasta de Deus e nos leva a procurar significado e propósito de vida nas coisas criadas e não no Criador. Então volta lá na nossa primeira pergunta e resposta. A resposta ela basicamente vai dizer que tudo que Deus criou é muito bom. E a implicação de que tudo que Deus criou é muito bom é o seguinte: ora, Deus criou tudo perfeito, mas não é porque as coisas são perfeitas que eu devo me entregar a elas achando que essas coisas vão trazer significado para a minha vida. Somente Deus pode trazer propósito e significado para a minha vida. Quando eu não entendo isso, quando eu não me submeto a Deus, eu caio no pecado da idolatria. Então nós passamos a procurar realização e plenitude em prazeres transitórios, enquanto nós rejeitamos aquilo que é eterno. Nós começamos a achar que a gente vai encontrar prazer, felicidade num relacionamento, num namoro, num beijo, num trabalho, na comida, nos prazeres que foram criados por Deus e que são bons, mas que quando são utilizados de forma errada, desequilibrada, se tornam um ídolo na nossa vida. Então isso é idolatria. Pode passar? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Como que eu sei se a idolatria está presente na minha vida? Se eu quero saber se algo é um ídolo na minha vida, é muito simples. Se eu tirasse isso de você hoje, você continuaria satisfeito e pleno em Deus? Você continuaria com um espírito de contentamento por tudo que Deus já fez na sua vida? Ou você depende dessas coisas para ser feliz? É claro que é muito bom nós termos família, temos filhos, temos amigos, temos um emprego, temos onde morar, mas nós precisamos entender que nada dessas coisas é o fundamento da nossa felicidade. O fundamento da nossa felicidade precisa ser quem? Precisa ser Deus, que criou todas essas coisas e nos entregou e nos permite usufruir dessas coisas. Então quando eu olho para minha filha, linda, maravilhosa, e eu vou colocar ela para dormir de noite, eu não adoro ela, eu adoro a Deus. Eu oro, agradeço a Deus, toda noite vou lá colocar ela. Deus, muito obrigado. Obrigado pela filha que o Senhor me deu. Agora um exemplo negativo disso, para exemplificar, seria uma mãe que por adorar e amar tanto a sua filha, chega ao ponto de destruir ela. Como? Super protegendo ela, ou então dando significado para a sua vida através dos filhos. Isso acontece muito, né? Todo mundo deve conhecer alguém nesse sentido, né? É uma mulher que foi abandonada no seu casamento, ou então que não tem um bom relacionamento, e por ter uma carência dentro de si, o que ela vai fazer? Ela vai despejar toda aquela carência nos filhos, e ela vai exigir que os filhos dela tragam significado para a vida dela. Só que ninguém consegue suportar isso. Então, essa é a diferença que nós precisamos deixar claro
na nossa vida para que a gente não venha idolatrar nada nem ninguém. E ao mesmo tempo nós precisamos entender que se nós soubermos reconhecer Deus em todas as coisas, nada irá nos dominar. Se Deus é superior e eu reconheço que Ele criou todas as coisas e que todas as coisas são realmente boas, perfeitas, eu posso usufruir daquilo e eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho na minha vida, então nada vai me dominar. Mas quando eu deixo de reconhecer Deus nos meus caminhos, eu vou começar a procurar significado e eu vou idolatrar um relacionamento, eu vou idolatrar o meu trabalho, eu vou idolatrar o sexo, eu vou idolatrar os prazeres criados por Deus. Então esse é o equilíbrio que o cristão precisa ter, para que ele não venha cair na idolatria. Porque o que a gente aprendeu durante toda a nossa vida dentro da igreja é que idolatria nada mais é do que você adorar uma imagem. Mas vai muito além disso. É porque nos povos antigos, havia muito esse costume. Pode passar, por favor? Lá em Êxodo 32, por exemplo, a gente vê o caso do povo de Israel que tinha acabado de ser liberto do Egito, estava lá no deserto. Aí Moisés sobe para buscar a lei, os mandamentos lá, e começa a demorar, o povo começa a ficar inquieto. O que o povo faz? Um bezerro de ouro. Aí você para e pensa, caramba, como é que um povo que saiu de uma escravidão, debaixo de vários milagres, viu a mão de Deus, viu a libertação, não consegue esperar 2 dias e vai lá e cria um ídolo para eles, cria um bezerro de ouro para eles. Só que muitas vezes isso acontece com a gente. É que naquela época os ídolos deles eram realmente estátuas, mas hoje em dia os nossos ídolos são tudo isso que eu falei. São os prazeres criados, é a nossa rotina, é o nosso trabalho, é o sexo, são drogas. Tudo isso pode se tornar um ídolo na nossa vida quando a gente busca felicidade e significado para a nossa vida nessas coisas e não em Deus. A pessoa ela começa a achar que aquilo vai saciar o vazio dentro dela, mas é só Deus que consegue fazer isso. E é aí que a gente consegue reconhecer se existe ou não idolatria no nosso coração. Bom, então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer, e a gente já começa a entrar na segunda parte, que é o seguinte: um princípio bíblico que é muito importante nós termos na nossa vida. Então a gente pontuou primeiramente sobre idolatria, e agora nós vamos aprender a lidar com as coisas criadas por Deus. Como que é o princípio que rege isso? Paulo lá em Romanos 14, ele vai dizer o seguinte: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro de si mesmo, em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Então eu coloquei uma ilustração aqui. Quem conhece essa ilustração? Alguém sabe do que se trata? Observe bem essa figura aí. Quem sabe o que é? O que é? Você falou assim. Quem sabe aí? Vamos ver se o pessoal está bom de Bíblia. Está ruim de enxergar? Ixi. Tem um homem dormindo, tem um lençol e tem vários animais impuros ali. Já cantei a pedra já. Pedro, olha aí, ele já sabe. Isso aí é uma imagem que está ilustrando um episódio que aconteceu lá em Atos, no capítulo 10, com Pedro. Pedro ele se retirou para orar no alto de um prédio que ele estava, e ele adormeceu lá, e Deus arrebatou ele e deu uma visão para ele. Pedro ele era judeu, E nessa visão descia um lençol dos céus com vários animais considerados impuros na cultura judaica. E aí Deus fala para Pedro o seguinte: Pedro, pega esses animais, mata eles e come. E aí Pedro, que era mais crente que Deus, foi lá e falou o que para Deus? Não, Deus, de forma alguma. Como é que eu vou matar algo que o Senhor disse para mim que era impuro pela lei? Aí beleza. Aí Deus, em toda a sua benignidade, sua paciência, fala mais uma vez: Pedro, mata e come. E Pedro vai: não, acho que o Senhor está se desviando. Está errado isso aí. Aí fala 3 vezes e Pedro mesmo assim não entende o recado, mas ele ficou com aquilo guardado.
E aí naquele mesmo dia, quem que chega na casa de Pedro? Chega o centurião Cornélio, que era um gentil. E por meio dessa ilustração, por meio dessa visão, Deus queria comunicar para Pedro que aquilo que ele iria receber na casa dele não deveria ser considerado impuro. Porque os judeus tinham muito essa de segregar, e Pedro tinha muito isso também. Tanto é que Paulo, lá em Gálatas, fez o que com Pedro? Já viram isso daí? Sabiam que Paulo já deu esporro em Pedro? Paulo chega para Pedro e fala o seguinte: você está errado, na frente de todo mundo assim, Paulo chega, coloca a mão na cara de Pedro. Isso não está na Bíblia, mas ele fala assim: você está segregando gentio de judeu, está segregando quem é judeu de quem não é judeu, você está sendo hipócrita. Fala isso na cara de Pedro. Então Pedro tinha isso enraizado nele. Só que Deus queria mandar Cornélio lá para ouvir sobre o Evangelho. E Cornélio era um centurião. Agora imagina, que a gente às vezes lê e não consegue entender a magnitude disso. O povo judeu era um povo que estava sendo submetido ao governo de Roma. Então eles não gostavam dos romanos, né? Então você imagina, vamos pegar a nossa situação aqui, vamos supor que o Brasil se tornou uma nação refém, veio um país de fora, invadiu o Brasil, ocupou as nossas cidades, e agora os nossos governadores, eles são dessa cidade, desse outro país. Você vai gostar desse pessoal? Não vai gostar. Mas aí Deus estava mandando Pedro pregar para um cara desse. E naturalmente ele ia achar que não, que esse cara merece o inferno. Então era essa a ideia em jogo aqui. O centurião era um militar romano que estava subjugando o povo judeu e ao mesmo tempo era um homem temente a Deus, e que Deus queria se revelar para ele na vida de Pedro. Só que tinha o perigo de Pedro considerar aquele cara impuro, e Deus estava falando: não é para você considerar impuro aquilo que eu não considero impuro. Então o princípio bíblico vai dizer o quê? Nada de si mesmo é impuro, a não ser para quem considera aquilo impuro. O que? O versículo? Ixi, agora já era. Ixi. Nada de si mesmo é impuro, a não ser para aquela pessoa que considera aquilo impuro. Então a impureza, ela não está na coisa em si, ela está no coração de quem utiliza a coisa. Isso nós estamos falando das coisas criadas por Deus, e a gente vai entrar aqui para exemplificar agora. Tem pessoas que usam isso para liberdade, por exemplo, sexual, né? Então, exatamente. Tem pessoas que às vezes falam: não, isso na minha cabeça não é pecado. Então, o sexo ele foi criado por Deus. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Deus criou o sexo. Ele sabe qual é a melhor forma de eu usufruir do sexo. Um exemplo, o sexo, a gente estava conversando nos troncos sobre isso. O sexo ele foi criado para ser uma união de corpo, alma, espírito, algo que traz realmente uma união entre duas pessoas. Quando o ímpio ele utiliza do sexo de forma impura, significa que ele está utilizando o sexo simplesmente para o prazer dele. Ele não vai conseguir alcançar a plenitude que Deus propôs para o sexo, e ele vai continuar tentando de todas as formas encontrar cada vez mais satisfação e prazer naquilo, só que aquilo não vai preencher ele. O ímpio, ele nunca vai conseguir obter o prazer sexual que um cristão que entendeu como ele deve usufruir do sexo, ele consegue ter. Ele vai se entregar para aquilo de uma forma, aí começa a escalada da perversidão, começa com a pornografia, daqui a pouco ele evolui para sadomasoquismo, daqui a pouco evolui para pedofilia, daqui a pouco evolui para coisas bizarras, porque nada consegue satisfazer ele, nada consegue trazer plenitude para ele, porque ele tornou aquela coisa criada impura, ele está tentando usufruir daquilo de forma impura, de forma o quê? Desobediente ao que Deus já estabeleceu como princípio. E quais são os princípios que a Bíblia ela coloca para você ter um sexo pleno dentro do casamento? É o respeito ao outro, é a satisfação do outro, é o prazer do outro antes do meu prazer. Então, quando eu não entendo esses princípios básicos relativos à sexualidade, por exemplo, eu vou tentar de todas as formas que eu acho serem mais plausíveis eu usufruir daquilo, e nunca vou alcançar o quê?
Plenitude. É cavar, cavar, cavar e nunca encontra tesouro. Então vamos continuar para a gente começar a entender de forma prática isso. Passa aí para a gente. Coloquei essa pirâmide aqui para exemplificar. Então no topo da pirâmide, vocês estão conseguindo ver bem, está escrito Deus. Então Deus em primeiro lugar. E abaixo de Deus eu coloquei diversas coisas que são boas, que foram criadas por Deus, são muito boas. Exemplos: amizade. É bom ter amizade? É bom ter amigos? É bom ter pessoas de confiança? É claro que é. Então, eu não posso dizer que a amizade é algo ruim por si mesmo. Trabalho é algo bom? É algo bom. É muito bom quando você trabalha, vê o fruto do seu trabalho e você pode usufruir daquilo. Não é bom isso? Não é bom você prover para sua família? Não é bom você poder comprar algo para você? É aquele velho ditado: dinheiro ele não traz felicidade. Traz. Mas ele traz uma casa, ele traz um carro, ele traz uma viagem em família. Isso são coisas boas. A gente não deve negligenciar essas coisas. O sexo é algo bom? É algo bom, foi criado por Deus. A gente sempre comenta isso no Strong, né? Não foi Deus que criou, não foi o diabo que criou o sexo, não foi o diabo que criou o orgasmo, não foi o diabo que criou o pênis nem a vagina, não foi o diabo que criou isso, foi Deus que criou isso. Saúde é bom ter. Hobbies. Eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de praticar um esporte. Martins quer fazer paraquedismo, quer fazer paramotor. É algo bom? É algo bom. Eu posso dizer que aquilo é ruim de si mesmo? Não posso. Dinheiro, já falamos, comida, beleza. Então, todas essas coisas, elas foram criadas por Deus. Quem instituiu o trabalho? Foi Deus. Ele criou o Éden, o jardim. Chegou para Adão e falou o quê? Você vai cuidar da terra, vai lavrar a terra. Então Deus instituiu o trabalho. E Paulo ainda vai falar o seguinte: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então o trabalho é algo de Deus, foi criado por Deus. Pode passar aí. Então vamos abordar cada uma dessas coisas criadas por Deus e entender quando que elas se tornam impuras, se é que elas podem se tornar impuras. Então nada disso é impuro em si mesmo. Agora, dependendo da forma como eu vou usufruir daquilo, ela vai se tornar impura. Então, primeiro ponto, dinheiro. A gente falou aqui de forma bem breve. O que a Bíblia ela vai falar sobre dinheiro? A Bíblia ela não condena o dinheiro, certo? Ela vai falar o seguinte lá em 1 Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação. Primeira coisa que a gente vai pontuar aqui: ser rico é diferente de ser próspero. Quando eu quero ficar rico, o que eu entendo dessa passagem é o quê? Eu quero acumular riquezas, eu quero ter, eu quero ajuntar. Um ajuntamento sem propósito. A pessoa ela é tão pobre que a única coisa que ela vai ter é dinheiro e riquezas. Então ela quer ser rica, ela não quer ser próspera. Porque uma pessoa próspera, ela não está preocupada com o quanto ela tem. Quer ver um exemplo disso? Salomão. Por que Deus abençoou e prosperou a vida de Salomão? Deus chegou para Salomão, se revelou para ele, perguntou assim: Salomão, o que você quer que eu te dê? O que Salomão respondeu para ele? Deus, eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Olha só o que a gente tira de prosperidade disso. Salomão, ele pediu para Deus uma ferramenta para servir a ele. Ele pediu a Deus uma ferramenta para servir as pessoas ao seu redor. E Deus, por ver o coração dele, que ele não estava com o coração nos bens, na riqueza, deu toda a riqueza e prosperidade que ele jamais imaginou na vida dele. Por quê? Porque sabia que ele não iria utilizar aquilo para si mesmo, mas para serviço, para amar os outros. É claro que depois Salomão foi lá e chutou um balde, mas naquele primeiro momento da vida dele, Deus conseguiu contemplar que ele não queria ficar rico, ele não queria ajuntar dinheiro, não queria nada disso, ele queria simplesmente servir com excelência. E quando a gente quer fazer isso, a gente aplica esse princípio na nossa vida,
naturalmente as coisas prosperam na nossa vida. Então, a gente precisa entender a primeira coisa: eu quero ficar rico ou quero ser próspero? Porque uma pessoa que quer ser próspera é uma pessoa que quer servir através do trabalho dela. E nesse serviço, ela vai revelar a Deus. Você quer ver um exemplo prático disso? Eu acho esse texto magnífico. Lá em Gênesis, no capítulo 39, se eu não me engano, quando José ele se torna governador do Egito, o faraó, então, para você entender quem era o faraó naquela época, vocês já viram as pirâmides já, né? Então você imagina a grandeza daquele povo. Era um povo inteligente, era um povo próspero. Então o faraó, que era o maioral daquela sociedade, né, egípcia, ele vira para José e diz o seguinte, depois você procura aí que eu não lembro o versículo: onde nós vamos achar um homem como José, um homem esforçado, trabalhador, em quem habita o Espírito de Deus? O que Faraó está mostrando para a gente? A excelência do trabalho de José fez um homem ímpio, que era o Faraó, reconhecer que Deus habitava na vida de José. Você tem noção do que é isso? O Marcos ele vai se tornar médico. Se ele entender esse princípio de serviço, de prosperidade, de que Deus está dando essa profissão para ele servir as pessoas vão ser capazes de olhar para o trato dele, para a forma de amar, para a forma de servir, para a forma de trabalhar dele, e vão falar o seguinte: pô, ele tem alguma coisa diferente dentro dele. Eu acho que Deus habita dentro desse cara. Agora, quando você é um péssimo profissional, você só está preocupado em ficar rico, em cumprir seu expediente, em ir embora, em fazer tudo mal feito, as pessoas nunca vão conseguir enxergar Deus na sua vida. As pessoas nunca vão conseguir ser servidas por Deus através do seu trabalho. Não é bem? Então, quando nós não queremos ser ricos, nós não caímos nessas tentações. E ele vai falar, ó, você quer ser rico? Ó, você vai cair em tentações, em armadilhas, em desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. É isso que a busca pelas riquezas faz com as pessoas, leva elas a um ciclo de autodestruição. Por quê? Ele vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de alguns males, é de todos os males. E tem muita gente que até hoje acha que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E amor, ele está significando o quê? Um estágio de idolatria, como a gente falou. Então, quando eu idolatro o dinheiro, quando eu idolatro o recurso financeiro, isso vai me levar à tentação, à ruína, a toda série de males, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas ao meu redor. Então, o dinheiro, ele é algo ruim? Não é. Agora, o amor ao dinheiro pode se tornar uma destruição na minha vida. Passa aí. Mais um versículo para a gente fundamentar e passar para o próximo. Eclesiastes 5:10. Isso quem escreveu foi Salomão, por sinal. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Olha só que interessante. É o que a gente está falando até aqui. Ele não está falando quem tiver dinheiro, jamais dele se fartará. Não, quem amar o dinheiro, ou seja, quem tentar utilizar o dinheiro para trazer significado, propósito para a sua vida, essa pessoa nunca vai se fartar. É como estar enchendo um saco de dinheiro e o saco está vazio, e ela nunca consegue se saciar. E ele vai falar, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isso tudo é o que? É vaidade, é vão, é sem sentido nenhum. Então, como cristãos, nós não podemos nos prender a muitos ensinamentos que muitas vezes a gente recebe, que vão amaldiçoar as coisas. A gente, no nosso passado recente, sofreu muito com a teologia da prosperidade. E qual que é o grande X da teologia da prosperidade? São pessoas querendo ficar ricas e querendo utilizar Deus para alcançar
esse amor, essa avareza que tem no coração delas. Só que aí você cria um outro lado. Toda vez que você tem uma heresia que chega no extremo, você vai ter pessoas que vão ir para o outro extremo, que é o quê? É a teologia da miséria. Então eu não posso ter dinheiro, vamos nos contentar com pouco. Não. Se Deus der recursos para a pessoa certa, essa pessoa vai utilizar aquele recurso como ferramenta para o reino dele. Porque o dinheiro não domina ela. O dinheiro é só um trampolim para que essa pessoa possa cumprir os planos e propósitos de Deus na vida dela. Então nós não podemos ir para o outro extremo, que é tornar o dinheiro impuro, porque o dinheiro não é impuro. O dinheiro, a economia, a ideia de economia é algo que Deus colocou no coração do homem. O comércio, tudo isso foi Deus que colocou no coração do homem ao criarmos. Então isso não é impuro, não é errado. O que é errado que a gente entendeu aqui? É quando isso se torna um ídolo na nossa vida e a gente tenta se fartar, encontrar significado nisso. Pode passar? Então a gente viu aí, primeiro prazer criado, dinheiro, agora o sexo.